Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa segunda aula do Estatuto. Na aula passada, nós vimos aí uma aula importantíssima sobre o Estatuto. Vimos principalmente as formas de provimento do cargo, certo? E na aula de hoje nós vamos continuar a sequência da onde a gente parou, tá? Aqui no quadro já tem um esquema dos principais artigos, aqueles que mais caem nesse bloco de aula. Então, preste bastante atenção. Vamos começar com o artigo 18, né? Considerando aí a sequência da aula passada. Beleza? Então vamos lá. O que diz aqui, ó? O artigo 18, ele está inserido dentro do exercício da lotação e da remoção, tá? O que cai muito em prova aqui, ó, remoção e redistribuição, tá? Então são os dois esquemas aqui principais. Depois, jornada de trabalho do 23, férias do 59, tá? São os assuntos aí mais cobrados desse bloco de aula, tá? Mas vamos lá, vamos para o artigo 18 primeiro. Veja que é um artigo longo e o parágrafo primeiro já foi objeto de prova da FEPESE, tá? Então vamos lá, preste atenção na leitura aí. Ó. Artigo 18. Além das hipóteses legalmente admitidas, o funcionário poderá ser autorizado a afastar-se do exercício com prazo de duração e sem perda de direitos. Então, o servidor pode se afastar do exercício do seu cargo sem perda de direitos, ou seja, sem perder a remuneração por um certo período de tempo ali, ó. Primeiro, para a elaboração de trabalhos relevantes técnico-científicos, para a realização de serviço, missão ou estudo, fora da sede funcional ou não, para frequentar cursos de pós-graduação, para participar de conclaves considerados de interesse com ou sem a incumbência de representação, para representar município, estado ou país em competições desportivas oficiais. Então, são hipóteses onde o servidor pode ser afastado do seu serviço e vai ser por um prazo determinado e sem perda de direitos, ou seja, sem perda de remuneração. Vamos ao que interessa agora, que é o parágrafo primeiro. O funcionário estável somente poderá ser posto à disposição para prestar serviço técnico ou especializado nos planos federal, estadual e municipal, ou respectivas autarquias, inclusive de entidades paraestatais, com ônus para o Estado. Vamos começar a interpretar aqui. Olha só, um servidor público do Estado pode ser cedido, ser colocado à disposição de outro órgão? Sim. Ele pode ser colocado à disposição de outro ente federativo? Por exemplo, à disposição do município, à disposição da União, ou de outro Estado? Pode. E vejam bem, ele pode ser colocado à disposição de uma entidade paraestatal, exemplo, uma OS. Sim, uma organização social. Então, nós temos servidores do Estado, aqui de Santa Catarina, por exemplo, à disposição de uma APAI. Não tem problema nenhum. Tá? Então, vai ser colocado à disposição. O que fica aqui de situação importante para nós, para essa prova? Primeiro, o servidor tem que ser estável, para ser colocado à disposição. Então, em estágio probatório, nem pensar. E a segunda hipótese, ó, com ônus para o Estado, ou seja, o Estado que irá remunerar esse servidor. Certo? Beleza? Vamos lá, então. Cuidado com onde está marcado ali, foi os objetos de questões de prova. Tá? Sim, ele pode ser colocado à disposição para prestar algum serviço lá dentro do órgão. Tá? Não tem problema, não. Claro que tem que ser compatível com as atribuições do cargo, né? Não vamos botar o cara lá que é técnico para ser motorista, lá não tem fundamento. Tem que ser dentro daquilo que ele está acostumado. Tá? Parágrafo 2º, até porque a gente viu que tinha uma vedação lá no artigo 3º, né? Parágrafo 2º. O afastamento do funcionário, desde que ocupante de cargo de provimento efetivo, para exercício de mandato legislativo municipal, só ocorrerá quando a representação deva ser exercida em localidade diversa da sede funcional ou por incompatibilidade de horário e limitar-se-á ao período de sessão da Câmara de Vereadores. Aqui, pessoal, o parágrafo 2º, ele tem que ser interpretado juntamente com o artigo 38 da Constituição Federal. Então, anotem do lado ali. Rever artigo 38. Da Constituição Federal. Lembra o que dizia o artigo 38? O servidor público pode ocupar um mandato eletivo. Se for federal, estadual ou distrital, ele vai ser afastado do seu cargo, ficando recebendo só um cargo eletivo. Se for na função de prefeito, afasta e opta.
Se for na de vereador, havendo compatibilidade de horário, acumula. Não havendo, afasta e opta. Beleza? É essas regrinhas aí. Olha o que está dizendo aqui agora. Ó. O servidor ocupante, então, de cargo de provimento efetivo, que for aí, ó, exercer o mandato eletivo, ele vai ter direito a afastamento de representação, ó, só se exercer a sua atribuição em sede diversa da sede funcional ou por incompatibilidade de horário e vai se limitar às sessões legislativas, ou seja, o vereador vai lá, vota e volta a trabalhar. Seria o afastamento que ele tem direito aí como servidor, tá bom? Então tem que ser olhado esse parágrafo 2º à luz do artigo 38 da Constituição Federal. Parágrafo 3º agora. Ó. O afastamento para frequentar cursos, na forma desse artigo, implicará na comprovação da frequência e aproveitamento, assim como o compromisso de permanecer no serviço público por igual período. Então, por exemplo, se o servidor ganhou aí o direito a fazer uma pós-graduação no exterior de 4 anos, durante 4 anos ele vai ter que permanecer no Estado. Né? Então, seria muito fácil ele ir lá fazer um doutorado na Espanha e receber uma proposta para ser professor e ficar por lá. Não, ele tem que voltar ou indenizar o Estado. Tá? Então, a regra é ele voltar e ficar quanto tempo? O mesmo período que ele foi afastado. Ou seja, se ele ficou 4 anos num doutorado, ele tem que ficar mais 4 anos no Estado. Tá? Por isso que nunca se vai se permitir que um servidor, em vias de aposentadoria, faça esse tipo de coisa. Né? Porque daí ele não vai cumprir o requisito ali dos 4 anos. Beleza? Então, vamos lá. Artigo 19 e artigo 20 já foram objeto de questões de prova da FEPES. O 20 foi da última prova do DEASE, que é a mais compatível aí com o nosso cargo. Tá? Então vamos lá. Artigo 19. Preso preventivamente, pronunciado por crime comum, denunciado por crime funcional ou condenado por crime inafiançável, em processo no qual não haja pronúncia, o funcionário ficará afastado do exercício do seu cargo até a decisão final transitada em julgado. Então, se houver aí alguma dessas hipóteses aí de prisão preventiva, pronunciado por crime comum, denunciado por crime de responsabilidade, ele vai ficar afastado do seu cargo até o trânsito em julgado da decisão. No caso de condenação, se esta não for de natureza que determine a demissão do funcionário, continuará o afastamento até o cumprimento total da pena. Então, enquanto ele estiver respondendo o processo e depois é condenado, se não for para perder o cargo, ele ainda continua afastado do cargo. E vai receber uma remuneração, nós vamos ver que, se não me engano, é 1/3 do valor da remuneração. Tá? Então, vai estar lá no artigo 85, onde trata da remuneração mais adiante. Tá? Ele vai receber uma remuneração, mas bem pequenininha, perto daquilo que ele recebe. Tá? Artigo agora 20, caiu na prova do DEASE. Tá? Então, cuidado aí com o 19, é um artigo apenas de leitura, mas é um artigo que tem que cuidar aí que o servidor vai ficar afastado se ele estiver preso ou respondendo a processo. Tá? E se for condenado, que não seja para demitir ele, também ele fica afastado. 20. A interrupção do exercício A interrupção do exercício fora dos casos legais e além dos limites admitidos, sujeita o funcionário a processo disciplinar e a penas pertinentes. Então, cuidado. A rinite hoje está me matando, né? Olha só. Pessoal, se houver uma interrupção do exercício da função fora dos casos legais ou além dos limites permitidos, o servidor vai ser sujeito a um PAD, a um processo disciplinar e às penas pertinentes. É isso que está dizendo, tá? Então, o servidor pode interromper o exercício da função? Pode. Imagina que ele vai aí tirar 30 dias de férias no exterior e resolve ficar 5 dias a mais. Esses 5 dias a mais ultrapassou o limite legal. Aí o que vai acontecer? Quando ele retornar, vai responder um PAD. Tá? Então vai responder aí um processo disciplinar e as penas pertinentes. Inclusive, pode ser até demitido, né? Dependendo do período que ele ficar afastado, que nós vamos aprender mais adiante. Tá? Artigo 21 agora. Então, o 20, muito cuidado, caiu na prova do DEASE. 21 agora. O funcionário terá exercício no órgão em que for lotado. Então, por exemplo, vocês vão fazer o curso de formação
e vocês serão lotados em alguma das unidades prisionais. No local onde vocês forem lotados, vocês exercerão o cargo, ou seja, terão o exercício da função. É isso que está dizendo aí o artigo 21. Ó. O funcionário terá exercício no órgão em que for lotado. Entende-se por lotação o número de funcionários que deva ter exercício em cada órgão, mediante prévia distribuição dos cargos e das funções de confiança integrantes do respectivo quadro. Então, o que é a lotação? É o número de cargos naquela unidade. Tá? Vai ser importante, vai aparecer novamente aqui na remoção a lotação do órgão. Tá? Então, o que é lotação? É o número de cargos que tem no órgão. Tá? Então, cuidado aí com esse conceitozinho aí. Já caiu essa questão em outros concursos, tá? Então, cuidado com o parágrafo primeiro. Parágrafo segundo. A lotação pessoal do funcionário será determinada pela nomeação, movimentação, progresso funcional ou reingresso. Tá? Então, quando é que vai definir a minha lotação? Primeiro, na nomeação. Então, no dia que vocês forem fazer o concurso, vocês vão escolher qual unidade lotacional que vocês vão querer trabalhar. Né? Então, o DEAP tem essa situação de fazer a escolha antes. Tá? O que vai acontecer? Na nomeação, já vai definir a lotação de vocês. Se houver uma movimentação, exemplo, vocês pediram uma remoção, vai definir uma nova lotação, no dia que for removido. Se tiver uma promoção, e essa promoção implicar numa remoção, vocês vão ter uma nova lotação. E por fim, ó, se tiver um reingresso, um servidor que reingressar, né, ele também vai ter direito aí uma nova lotação. Parágrafo 3º ali, ó, o afastamento do funcionário da sua lotação só se verificará com expressa autorização da autoridade competente no exercício do serviço. Então, para se afastar da sua lotação, só por autorização expressa. Exemplo, ser colocado à disposição de outro órgão. Continuando então, 21 não é daqueles mais fortes para a minha prova. Vamos agora para o 22. O 22 é importantíssimo para a minha prova, tá? Então anota aí, bota um asterisco no 22. Cuidado com ele. Vamos lá. O que é então a remoção? O conceito do 22 vai trazer o conceito de remoção. Diz assim, ó, o deslocamento do funcionário de um órgão para outro, independente de mudança da sede funcional, dar-se-á por remoção, procedendo-se a pedido, por permuta ou no interesse do serviço público a critério da autoridade competente. Então vejam bem, ó, o que é remoção? Remoção é o deslocamento do servidor. Cuidado, tá? Olha aqui, ó. Cuidado com o 32. A redistribuição é o deslocamento do cargo. Questão conceitual, tá? Remoção, eu desloco o servidor. Redistribuição, eu desloco o cargo. Seja ele ocupado por um servidor ou seja ele vago. Existe diferença? Existe. Remoção, eu estou levando o servidor. Estou mantendo o cargo aqui e estou levando o servidor. Redistribuição, eu estou levando o cargo. Seja com o servidor ou não. Tá? Então vamos fazer a análise ali. Ó. Que tipos de remoção que nós temos no nosso estatuto? Tá? Olha só. Primeiro, nós temos uma remoção a pedido, uma remoção por permuta e uma remoção no interesse do serviço público. Aqui tem que ter um cuidado, porque na lei do DEAP tem mais uma espécie de remoção. Existe lá a remoção disciplinar do servidor também. Tá? Então nós vamos aprender no estatuto do DEAP que temos mais uma remoção além dessas três aqui. Tá? Então não posso confundir as leis. Tá? As leis lá, quando vocês forem fazer a prova, vai ter o comando lá, conforme estatuto, conforme a lei tal, conforme a Constituição. Então, eles vão definir o que eles estão cobrando. Beleza, então. São 3 tipos de remoção. Tá? Então, essa é a primeira informação importante. Remoção, deslocamento do servidor, 3 tipos de remoção. Vamos à análise agora. Parágrafo 1º. É assegurada a remoção a pedido para outra localidade
por motivo de saúde, desde que fiquem comprovados pelo órgão médico oficial as razões apresentadas pelo servidor. Então vejam bem, nós temos aí uma primeira remoção a pedido do servidor por motivo de saúde. Beleza? Ok. O que é mais importante ali que eu pulei do parágrafo do caput do 22 ali, ó? É o deslocamento do servidor de um órgão para outro, marque ali, ó, independente de mudança de sede. Como assim, professor? Se eu mudar de uma delegacia para outra, sou agente da Polícia Civil, mudei de uma delegacia para outra, dentro de Chapecó, isso é remoção? É. Não preciso mudar de sede para que ocorra a remoção. Mudou de órgão ali, é remoção, tá? Parágrafo 2º agora. A remoção respeitará a lotação de cada órgão, ressalvado o disposto no parágrafo anterior. Então, importantíssimo, tá? Ó, a remoção tem como característica respeitar a lotação do órgão, exceto se for por motivo de saúde. Como assim, professor? Imagine o seguinte, imagine que um agente do DEAP está gravemente doente aí com câncer, e ele precisa fazer um tratamento em Florianópolis. Ele poderá fazer uma remoção por motivo de saúde para Florianópolis? Poderá. Mas lá em Florianópolis a unidade está lotada, todos os cargos estão preenchidos. Ele tem direito ainda? Tem direito. Tá? Então, a remoção, ó, em regra, respeita a lotação, ou seja, o número de cargos da unidade. Mas se for por motivo de saúde, pode exceder. É isso que está dizendo aqui. Então, cuidado, tá? A remoção respeita o número de vagas. Então, vai respeitar o número de cargos, salvo por motivo de saúde, por óbvio, né? Então, se o cara está doente, tem que ir com urgência, não dá para esperar abrir a vaga. Parágrafo 3º agora. A remoção por permuta será processada à vista de um pedido conjunto dos interessados, desde que sejam ocupantes do mesmo cargo. Então, a permuta é uma troca. Tá? Vamos trocar aí, um está lá em Lages, outro está aqui em Chapecó, vamos fazer uma troca. Isso é a permuta. Tá? Então, um pedido conjunto dos interessados. Contudo, deve ser do mesmo cargo. Então, se for um agente do DEAP, não pode trocar com agente do DEASE. Tem que ser do mesmo cargo. Certo? Então, muito importante em relação a isso. Parágrafo 4º agora. Ó. As disposições desse artigo não se aplicam aos servidores em estágio probatório, exceto a remoção por motivo de saúde. Então, cuidado, ó. Em estágio probatório não tem direito à remoção, exceto por motivo de saúde. Então, se estiver doente, pode ir para Florianópolis, por exemplo, e inclusive não vai respeitar a lotação lá. Então, questão de saúde é a exceção. Cuidado aí, né? Faz parte da revisão de vocês esse parágrafo. Parágrafo 5º agora. Ó. Sempre que possível, sendo ambos funcionários, a remoção de um dos cônjuges assegura o aproveitamento do outro em serviço estadual na mesma localidade. Então, se vocês nas noites frias da madrugada do DEAP brilharem os olhinhos lá para um colega de farda, né, e resolverem aí adquirir um matrimônio, né, o que vai acontecer? Ó, se um dos cônjuges, ou um dos cônjuges, né, se um dos cônjuges for removido, o outro terá direito a um aproveitamento num órgão lá do Estado. Então, vamos imaginar o seguinte, imagina que o marido ou a esposa seja servidor do Estado, mas não seja agente do DEAP. Vamos pensar o seguinte, vocês brilharam os olhinhos ali numa abordagem, um policial civil, por exemplo, ou uma policial civil. Então, nós temos um agente do DEAP e uma policial civil. O agente do DEAP é transferido para Florianópolis, então há uma remoção dele para Florianópolis. A esposa vai poder acompanhar ele? Vai. E aí, lá nas delegacias, está todos os quadros lotados. Ela tem direito aí a exercer, ó, em qualquer localidade, um serviço público. Então, se tem uma vaga lá numa DR, se tem uma vaga em outra secretaria, ela pode exercer a função. Tá?
Isso, tem direito à escola, né, a graduação, tudo a gente vai ver mais adiante ali, tá? Então, é assegurado, ó, o aproveitamento do outro em serviço estadual. Então, imagine o seguinte, imagine que um delegado seja removido e a esposa é servidora. Ele seja removido lá para Dionísio Cerqueira, tá? A esposa dele vai poder ser aproveitada em algum órgão ali do Estado, seja a própria delegacia ou em outro órgão ali, tá? Continuando então, parágrafo 6º já foi objeto de prova e o parágrafo 7º também já foi objeto de prova da FEPES. Vamos lá, parágrafo 6º, é a terceira hipótese de remoção. Remoção por interesse do serviço público. Aqui, pessoal, já é a administração que está precisando mandar pessoas para algum lugar. Não há mais o interesse só do servidor, tá? Aqui é interesse público. Ou seja, vamos pensar o seguinte, está faltando servidores em Dionísio Cerqueira, então tem que mandar alguém para lá, tá? Então vejam bem, ó, quando fundada na necessidade de pessoal, recairá preferencialmente sobre. Então imagine aí, principalmente policiais civis, né, onde está faltando bastante gente aí, né? Então imagine, qual é a regra aí para remoção? Essa aqui, tá? Do parágrafo 6º. Como se dará, então, a remoção por necessidade? Vamos imaginar aí que a delegacia de Dionísio Cerqueira ficou sem nenhum agente da Polícia Civil. Vai ter que remover alguém. E agora, o interesse é da administração, não é dos servidores. Tá? Então, como é que é o critério? Ó? Primeiro critério é o mais moderno, né, que a gente diz no Exército. É o pica-fumo. É aquele que tem menos tempo de serviço. Então, primeira regra, ó, quem que vai primeiro? É aquele que tem menos tempo de serviço. Tá? Então, quem tem menos tempo, né, vai picar fumo. Né? Essa expressão do pica-fumo vem da Guerra do Paraguai. Tá? Então, o soldado mais moderno era o que picava o fumo lá para os marechais. Então, era o pica-fumo. Então, o mais moderno vai primeiro. Tá? Então, primeiro vai o mais moderno. Então, segundo ali, ó, aquele que tem a residência mais próxima. Então, vamos pensar aí que os dois servidores que estão para ser removidos, os dois têm o mesmo tempo de serviço. Então, qual o segundo critério agora? Aquele que mora mais próximo. Então, um mora ali em Maravilha, por exemplo, e outro mora aqui em Chapecó. Quem que vai? O de Maravilha. Tá? E o terceiro critério, vamos pensar que os dois moram em Maravilha, os dois têm o mesmo tempo de serviço. O que sobrou? A idade. Aí nós resolvemos a situação. A não ser que sejam irmãos gêmeos, mesmo assim a gente vai ter que saber quem nasceu primeiro, né? Então, não vai ter escapatória. Inciso 2 ali, ó, nos demais casos. Então, se não for por necessidade de pessoal, ou seja, qualquer outra hipótese que não necessidade de pessoal, é obrigatório um processo por uma comissão, tá? Essa comissão é formada por 3 servidores estáveis. Parágrafo 7º agora já foi objeto de prova, não dá para errar uma questão dessas, ó. Na hipótese do artigo anterior, ou seja, na remoção por interesse do serviço público, olha só, o funcionário não poderá ser removido antes de decorridos 2 anos. Como assim, professor? Para proteger o servidor. Então imagine o seguinte, o cara sai daqui da Chapecó, é removido lá para Dionísio Cerqueira. Aí não faz nem um ano que ele está lá, remove ele lá para Quilombo. Não dá, né? Tem que pelo menos ter decorrido 2 anos. Tá? É uma proteção aí do servidor. Tá? Então cuidado que... Não, ele vai ganhar a mesma coisa, isso. Vai ganhar só uma ajuda de custo na remoção. Depois a gente vai ver isso. Ele vai ganhar uma ajuda de custo. A gente vai ver lá na remuneração depois, tá? Vamos lá. Artigo 23 agora, pessoal, muita atenção, tá? Olha só, a gente viu o 22, vamos agora para o 23, depois a gente chega lá no 32, tá? Vamos para o 23 agora, concentra aí, ó. Jornada de trabalho, vai ter uma questão de prova para vocês isso aí, tá? Só para vocês terem uma ideia, o parágrafo 1º e o 24 caíram no concurso do DEASE. Tá? Só para vocês terem uma ideia, então, a importância aí da jornada de trabalho. Vamos lá.
o regime de trabalho dos funcionários públicos do Estado, sendo omissa a especificação do cargo, é de 40 horas semanais. Então, a jornada de trabalho dos servidores é de 40 horas semanais. Beleza? Parágrafo 1º. É permitida a prestação de serviços extraordinários, que não estão sujeitos à limitação de carga horária semanal, não podendo ultrapassar 120 horas semestrais. Muito importante, tá? Então, vejam bem. O servidor do Estado pode fazer hora extra? Sim. Desde que não ultrapasse 120 horas por semestre. Agora, pergunta de seleção. Os agentes do DEAP e do DEASE ultrapassam 120 horas? Sim. E ganham em relação a isso, né? Por quê? Porque há uma exceção em relação a eles, tá? Então, se nós olharmos ali, ó, diz assim, ó. Parágrafo 3º, ó. Excetua-se da limitação da carga horária a que se refere o parágrafo 1º, as atividades portuárias, indústria gráfica, exemplo, o Diário Oficial do Estado era impresso, né? Inclusive hoje não tem mais, mas era o Diário Oficial tinha uma fábrica ali, né, do Estado para imprimir. Os servidores em centros educacionais de atendimento de crianças e adolescentes, que é o DEASE, e nos estabelecimentos penais do Estado, que é o DEAP. Então, eles podem ultrapassar 120 horas semestrais de horas extras. Beleza? Daí nós vamos ver que na lei deles tem um limite, tá? Daí, para passar do limite, tem que justificar, tá? Mas é possível ultrapassar. Agora, artigo 24. A jornada de trabalho poderá ser reduzida à metade. Então, a jornada de trabalho, ó, ela pode ser reduzida até a metade. Só que se eu reduzir a jornada de trabalho, então vamos pensar, tem uma jornada de 40 horas, posso reduzir até 20 horas. Tem que reduzir a remuneração também de forma proporcional. Tá? Então, se reduziu ali 20 horas, né, vai reduzir proporcionalmente o número de horas. Tá? Sempre que essa medida se mostre necessária, caso o funcionário esteja estudando ou em situações especiais. Tá? Então, quando é que nós teremos essa redução da jornada aqui? Ó? Quando for um estudante ou situações especiais. Exemplo, né? O servidor que precisa atender aí um filho com alguma deficiência. Então, ele pode pedir uma redução da jornada com redução da remuneração. Tá? Continuando, então, vamos agora para o artigo 25. O artigo 25, ele trata do registro da nossa jornada. Como é que se dá o registro? Ó? O registro de frequência é diário e mecânico, ou nos casos indicados em regulamento. Né? Hoje nós temos no decreto no Estado, que regulamenta aquela ficha, da ponto, e também pode ser meio digital ou ainda impresso. Tá? Mas isso está previsto num decreto. Então, o registro é feito diariamente através da ficha ponto. Tá? Continuando, então, a marcação do cartão deve ser feita pelo próprio funcionário. Não pode usar o dedinho de silicone lá, né? Não, principalmente o pessoal da saúde. Parágrafo 3º, nenhum funcionário pode deixar o local de trabalho durante o expediente sem autorização, sob pena de uma transgressão disciplinar. E vamos agora para o 26. Ó. O funcionário é obrigado a avisar a chefia imediata no dia que por doença ou força maior não puder comparecer. Cuidado com o artigo 26. Ele está aqui. Ó. Tá? O artigo 26 já foi objeto de prova. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, artigo 26. Olha só o que ele diz aqui. Ó. É obrigado a avisar a chefia imediata doença ou força maior. Exemplo, o servidor está vindo aí final de semana para Chapecó e o carro dele estraga na estrada. Avisa. Ficou doente. Avisa. Ok? Ele é obrigado, então, a avisar, né, a sua chefia imediata. Parágrafo 1º agora diz assim, ó, as faltas ao serviço por motivo de doença são justificadas para fins disciplinares, de anotação no assentamento e no pagamento, desde que a impossibilidade de comparecimento seja abonada pela chefia imediata. Então, é possível justificar faltas aos trabalhos? Sim. Tá?
Então, ó, por motivo de doença, é possível justificar. Essa justificativa pode ser feita pela chefia imediata, ou ainda, ó, ela pode ser abonada pela chefia imediata, ou por intermédio de um atestado médico até 3 dias, tá? Então, um atestado médico até 3 dias, qualquer médico, não precisa ser o médico do Estado. E aí vem a continuação, ó. E em período superior a esse, ou seja, acima de 3 dias, pelo médico oficial. Então, se for após 3 dias, o atestado médico tem que ser por médico oficial do Estado. Cuidado, tá? Essa sequência caiu numa prova da FEPES, tá? Então, se tiver, ó, que justificar falta por motivo de saúde, ela pode ser abonada pela chefia imediata, por atestado médico até 3 dias, após 3 dias só pelo médico oficial do Estado, para abonar as faltas, tá? As faltas ao serviço por doença em pessoa da família serão analisadas e poderão ser justificadas também. Então, se, por exemplo, não é o servidor que está doente, mas é o filho que está doente, tá? A mesma coisa, mesma regra é essa aqui, tá? E para nós finalizar ó, esse bloco, o que diz aqui o 27, ó? As faltas ao serviço por motivos particulares não serão justificadas, computando-se a ausência o sábado, domingo ou feriado, quando intercalados. Tá? Então, se, por exemplo, o cara faltou aí sem justificativa de doença, ou seja, por motivos particulares, elas não serão justificadas para qualquer efeito. Ou seja, né, serão descontadas, inclusive, da remuneração. E o que é importante? E isso que é importante. Por exemplo, vamos pensar aí o servidor aí quer emendar o feriadão. Então, o feriado começou na quarta-feira, né? E aí ele emenda, tá? Tudo que ele faltar, inclusive o feriado, ele vai contar como falta. Então vamos pensar o seguinte, a dispensa começava lá do ponto facultativo na quinta-feira. E tinha que trabalhar até quarta-feira. Ele já não vai trabalhar na quarta-feira. Então ele faltou quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e volta na segunda. Ele faltou 5 dias. Não é só aquele primeiro dia que ele não faltou. Ah, mas foi só a quarta-feira, quinta era feriado. Não importa. Emenda tudo. Tá? Então conta o dia que ele faltou, sábados, domingos e feriados. Tá? Para efeitos desse artigo, não serão consideradas as faltas decorrentes de provas escolares, coincidentes com o horário de trabalho. Então, se for por provas escolares, está justificada aí a falta. Tá? Ou também nos dias que tem ponto facultativo do Estado. Artigo 30 agora, importantíssimo. Está aqui, ó. Artigo 30. Como é que se dá o trabalho noturno no Estado? A jornada do trabalho noturno é das 22 horas até às 6 horas da manhã. No Estado é mais benéfico. Quanto é que é na CLT? Até às 5 horas. Governo federal, até às 5 horas. Então, aqui no Estado é até às 6 horas. Tá? É mais benéfico para o servidor do Estado. E, por fim, ó, o Estado fornecerá uniformes aos funcionários de apoio administrativo, sempre que lhe forem exigidos e aos que, pelo local de trabalho, devam ter cuidados especiais. Beleza? Encerramos esse bloco de aula aqui.